Olá, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Animado para estudar? Pois é, vamos trabalhar um assunto bem legal na aula de hoje, que é sobre a divisão regional do Brasil. Nesta aula nós vamos entender como que ocorreu essa evolução, né? O Brasil de hoje, como que ele se dividiu ao longo do tempo, ou como que se deu esse processo da divisão regional do nosso país. Olha, adianto para você que não se preocupe, não se estressa, nada de ficar nervoso aí, porque não há a necessidade de você decorar, uma palavra que eu não gosto muito, né? Essa coisa de decorar a divisão regional do Brasil. Ah, professor Lauderi, como é que era a divisão lá em 1900 e não sei quando? Não precisa. O importante é que você entenda, quanto estudante, né, quanto conteúdo, como que o Brasil chegou a esta evolução atual. Então é isso que você tem que ficar preocupado, é isso que você tem que procurar estudar, é isso que você tem que procurar entender. Tudo bem? Eu espero poder te ajudar nisso. Então, sente confortável aí, se anime, muita coragem, muito ânimo e vamos conhecer um pouquinho sobre a divisão regional do Brasil. Tá vendo? A evolução da divisão regional brasileira. Beleza então? Vamos lá, olha só. Aqui nós temos as duas mais importantes divisões regionais do nosso país. Normalmente são essas duas que você tem que ficar atento. A mais famosa dela, aliás, não é mais famosa, na verdade, a mais utilizada delas, normalmente para estudo, é essa divisão aqui. Olha o órgão responsável aqui, ó, chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE foi criado na década de 30. É importante que você entenda que a função deste órgão do governo é coletar informações sobre o nosso país, né? Seja no campo da população, no caso do censo demográfico, seja no campo de informações econômicas, políticas, sociais, enfim. Professor, mas para que servem essas informações? Olha, estas informações servem para alimentar o governo, né, propiciar ao governo condições para que ele possa melhorar o seu planejamento governamental. Tá? Mas por que melhorar esse planejamento governamental? Na verdade é assim, olha, quando você faz um planejamento, né, governamental, é necessário que se tenha uma série de informações para que eu possa determinar que no meu plano de governo, né, medidas serão tomadas para melhor atender essa população. Então o IBGE tem essa função, mas ele também tem a função de, ou teve a função e ainda hoje, de obter essas informações com base nessa regionalização aqui. A última regionalização, nós vamos estudar isso, não se estressa, a última foi na década de 60, 88 a nossa última Constituição, mas é essa divisão proposta pelo IBGE. Então, normalmente, é essa que se estuda, é essa que você tem como base estudar as regiões. Muitos geógrafos, né, nós vamos entender, né, que alguns geógrafos que criticam um pouco essa divisão do IBGE, principalmente essa aqui, ó, de um cara chamado Pedro Pinchas Geiger. Nós vamos falar dela mais adiante, mas para você entender. Professor, por que você colocou nessa relação, né, as divisões aqui, ó, a divisão do IBGE com a divisão das regiões geoeconômicas? Porque a maioria das questões abordadas nas provas fazem essa relação entre a divisão do IBGE e a divisão do Pedro Geiger Pinchas, ou Pedro Pinchas Geiger, como é conhecido, geógrafo que também promoveu a divisão baseado em regiões geoeconômicas. Né? Olha aqui, vem comigo, presta atenção num detalhe. Tá vendo que essa divisão aqui, ó, ela não segue o limite de fronteira da unidade da federação. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha o estado de Mato Grosso, né? O próprio estado aqui de Goiás, parte do Tocantins, lá em cima o Maranhão. Veja que está dividido. Professor, mas como é que eu estudo isso, cara? Esse é um detalhe interessante. É por isso que eu chamo a atenção assim sua para o fato de que não há necessidade de você decorar, você tem que entender. Na geografia hoje não se decora nada, se compreende, se entende o que o autor quis, qual foi o objetivo, qual era a proposta dele. Tudo bem? Então vamos primeiramente, vou apagar aqui, vamos trabalhar um pouquinho sobre a divisão do IBGE. Como que se deu a formação e a evolução dessa divisão ali. Depois nós trabalharemos um pouquinho a divisão do Pedro Geiger Pinchas, tá? Muito bem. Mas o que é regionalizar? Tá? Um detalhe interessante porque na geografia, e você sabe, né, que geografia, terra, grafia, escrita, é a área do conhecimento
que tem como propósito, que tem como proposta estudar o mundo, estudar a Terra. Agora, é lógico que não há como estudar a Terra de uma forma homogênea. É necessário, portanto, dividir a Terra em regiões. Aí está o detalhe de regionalizar. Olha aqui, ó. O que é uma região, professor? Olha, corresponde a um agrupamento, olha que palavra importante aqui, ó. Agrupamento de áreas com características semelhantes. Tá? Um detalhe muito interessante da geografia é que assim, olha, não há lugares iguais, existem lugares semelhantes. Não há climas iguais, tá? Não há vegetação igual, elas são semelhantes. Parecidas, né, para um termo mais comum aqui numa linguagem mais simples, parecidas, semelhantes. Então região, né, regionalizar, região é você tentar agrupar regiões que sejam semelhantes, que sejam parecidas. Aí você trabalha numa linha mais homogênea. Não existe coisas iguais. Eu costumo dizer sempre que na geografia não há uma linha, um limite entre uma paisagem e outra, entre um clima e outro. Existem áreas de transição, são áreas semelhantes. Então, por isso que uma característica importante, olha. E aí sim, né, podemos regionalizar um bairro, uma cidade, estado ou países. Tá? Provavelmente na cidade que você mora tem um bairro, olha o bairro. Mas por que se regionaliza? Claro que politicamente, administrativamente, também propicia uma facilidade muito grande para o poder público. Tá? Isso não quer dizer que naquele bairro todas as coisas são semelhantes. Você pode ter uma característica bem distinta de moradias, de produtos ou de serviços prestados aí pelo poder público ou coisa parecida. Tá? Mas é interessante na geografia você regionalizar ou tentar pelo menos criar condições que se possa estudar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Porque são áreas muito distintas, nem sempre se consegue ser tão criterioso para estudar áreas distintivamente. É importante regionalizar, então, pensando numa formação mais homogênea. Bom, então aqui a pergunta que fizemos é, por que regionalizar? Ó, além de servir para descentralizar a administração, lembra do bairro que eu falei? Para o poder público é interessante quais são os bairros, qual é o bairro que precisa mais disso? Olha, esse bairro X precisa de um posto de saúde, né? Tá, mas aquela região é mais carente nesse sentido. Então, facilita a administração, né? A administração, descentralizar e assim planejar melhor ações governamentais. A regionalização também facilita a reunião de informações e a realização de estudos sobre determinado território. Por isso que o governo brasileiro resolveu dividir o Brasil em regiões. Né? Nós temos aí 5 regiões, nós vamos estudar mais detalhadamente isso, mas é algo bem tranquilo hoje, né? Que a gente sabe, no Brasil, 5 regiões e cada região no Brasil possui as suas características que são dotadas de informações que alimentam o governo brasileiro para que ele possa planejar melhor, descentralizar, administrar de forma mais adequada, visando atender os cidadãos. Pelo menos, né? Pelo menos na teoria. Na prática mesmo, nem sempre acontece isso. Muito bem. O órgão responsável por isso, temos aqui IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Realizou diversas regionalizações do território brasileiro, com o objetivo de facilitar o trabalho de pesquisa, permitir uma organização mais eficiente, né? Coisa que já tratamos aqui, então esse é o objetivo do IBGE, nós vamos conhecer um pouquinho essas regionalizações. Então vamos lá. Divisão regional do Brasil, olha, entre as várias formas de divisão regional do brasileiro, destaca-se as duas que nós iremos trabalhar, a do IBGE e a divisão geoeconômica. Lembra dos 2 mapinhas ali do início dessa aula? Pois é, a divisão do IBGE e a divisão de acordo com as regiões ou as regiões geoeconômicas. Vamos apagar aqui, professor, e vamos à frente. Muito bem. Tá? Chegamos aqui então, olha, começamos a estudar agora cada uma delas. Vamos pegar primeiro a divisão do IBGE. Tá? Vamos começar a trabalhar as características dessa região aqui. Coragem aí, ó, ânimo, desliga o celular, rapaz. Fala sério, olha para mim, tá? Vamos lá. Divide o nosso país em 5 grandes regiões, também chamadas de macro-regiões, sendo a mais utilizada em nosso país. Tá? A mais utilizada, ou a divisão mais utilizada, é a divisão do IBGE, em função da facilidade com que se tem para agrupar os estados numa mesma região. Não digo a você que é a mais adequada, tá? Não digo a você que é a mais correta, talvez.
do ponto de vista geográfico, tá? Do ponto de vista geral, tranquilo aí. Para dividir o Brasil em 5 regiões, o IBGE agrupou os estados de acordo com uma combinação de aspectos naturais e econômicos. Isso aqui eu considero que é muito mais na teoria do que na prática. Na prática mesmo não aconteceu muito isso, mas na teoria o IBGE alega que uniu os estados de acordo com essas características. Nesse tempo, o nosso país se modificou e com ele o mapa também. Esse é um detalhe bem legal. A divisão que temos hoje é fruto de um processo histórico. É legal isso, né? Olha só, a divisão do Brasil atual é resultado de um longo processo histórico de ocupação do espaço geográfico brasileiro. Muito chique para a geografia isso. É muito legal quando a gente fala isso. Por quê? Porque nos vem em mente a ideia de que o país, as regiões, o espaço vai constantemente sendo transformado. Um grande geógrafo brasileiro, que é bem provável que você já tenha estudado sobre ele, né? Que é um cara chamado de Milton Santos, ele retrata isso. A construção do espaço é resultado das ações humanas. A divisão do Brasil também. Vejamos aqui então, olha. A divisão regional do Brasil não foi sempre a mesma. A primeira sugestão foi apresentada em 1913. Depois delas, surgiram aí várias outras formações, vamos apagar aqui para não atrapalhar, ó. E a regionalização atual é de 1970. Olha, por favor, anote aí, não se preocupe muito. Professor, mas eu não lembro da data. 1970, tenho que decorar isso? Não. Hoje na geografia, eu acho legal isso, inclusive nas avaliações, provas, questões, não se trabalha muito a data em si, mas a década, o período. Então, se você tem em mente isso, tranquilo, não vá gastar muita energia tentando decorar a data. Professor, mas, cara, se chegar aqui em 1971, tá errado? Não, normalmente vai se falar da década de 70, década de 80, década de 90, tá? Mesma coisa aqui, ó. Para saber que a primeira divisão foi lá em 1913, tranquilo. Mas não que isso venha a ser abordado numa questão, olha, quando foi a primeira divisão regional do Brasil? 1913? Não, tá? Tranquilo, não vai gastar muita energia e muitas preocupações com isso. Se preocupe mais em entender esse processo de transformação do espaço que levou a essa divisão regional do Brasil. Tranquilo, meu querido? Olha que dica legal que eu passei a você aí. Muito bem, tá? E aqui ele diz o seguinte, olha, essa divisão de 60 a 70, aí vem a questão da construção de Brasília, transferência da capital, Rio de Janeiro para Brasília, o Distrito Federal, governo JK, certo? Olha lá, a industrialização, governo JK, construção de Brasília, região centro-oeste, tá? Ela foi adaptada em 90. Outra data interessante, ó, mais precisamente aqui, poderíamos dizer que foi adaptada na última Constituição brasileira, 1988, para 89. Então o autor traz aqui década de 90, para dizer a você assim, olha, a década de 90 foi a última adaptação, a última transformação que teve no território brasileiro. Beleza? Vamos lá então. Olha, eu vou passar para você aqui as divisões daquelas que ocorreram num processo histórico, tá? Não vá gastar muita energia, alerto novamente a você assim, porque de repente o aluno, alguns me perguntam, professor, cara, é muito difícil de ficar gravando cada uma delas, como é que era o estado. Por isso que, até mesmo nas provas, enfim, as pessoas hoje têm essa noção. Cara, você é um estudante, tem que conhecer, tem que entender essa evolução, mas pelo amor de Deus, decorar isso também seria querer demais, e hoje é perfeitamente compreensível isso. Tudo bem? Então vamos trabalhar de uma forma um pouco mais rápida aqui, mas tranquilo. Olha, primeira divisão de 1913, tá? Você tem aqui um pequeno texto que trata um pouquinho disso, Olha aqui, a primeira proposta surge em 1913 para ser usada no ensino da geografia. Matéria boa, hein? É legal, eu gosto muito de geografia, mas só podia, professor? Formado em geografia. Baseada apenas nos aspectos físicos. Esse é um detalhe que talvez não custa você lembrar, tá? Que aspectos físicos que envolvem ou que se tomou como base para dividir o Brasil em 1913? Relevo, clima, vegetação, principalmente, são os principais aspectos interessantes. Tinha o objetivo de reforçar a imagem da nação e por isso dividir o país em 5 Brasis. Tá certo aqui, tá?
Não tá errado não, Brasis mesmo, essa expressão é bastante utilizada. Então está aqui as 5 regiões, região meridional, central, oriental, olha lá, norte oriental, tá? E essa região chamada de setentrional. O slide não está muito bom aí, mas é tranquilo, tá? Lembre-se, ó, utiliza-se muita questão da orientação, né? Setentrional, região norte, oriental, leste, né? Norte oriental, quer dizer, está na região norte, mas no leste, oriental é leste, tá? Ó, região oriental aqui, centro, né, do país, que continua sendo hoje centro-oeste, mas continua essa região central, e meridional. Meridional é o mesmo que região sul, ou um termo, uma das denominações aí utilizando-se dos pontos cardeais. Beleza? Então, ó, primeira, mais importante, lembrou aí? Qual foi o aspecto utilizado em 1913 para dividir o Brasil? Ah, professor, lembrei, claro, aspectos físicos, tá? Clima, vegetação e hidrografia. Muito bem. Pulamos para 1940, olha, República dos Estados Unidos do Brasil. Olha o termo chique, né? República dos Estados Unidos do Brasil, divisão de 1940. Olha que mapinha legal, né? Aqui alguns territórios. Ó, o Acre não era nem estado ainda, é território do Acre. Ah, não tinha aqui, ó, Roraima, nem mesmo Amapá, né? Olha Goiás aqui, como é que estava. Tava tudo, ó, tá com Z aí, tá porque é o mapa que foi utilizado, mas não é com Z, obviamente, né? Depois foi criado o estado de Tocantins. Veja que em 1940. Bom lá, vamos ver então, ó. Apresenta uma nova proposta de divisão para o país que, além dos aspectos físicos, leva em consideração os socioeconômicos. Olha que coisa interessante. A de 1913 levava só os aspectos físicos. Essa de 1940, os caras já agregam um outro elemento. Considerava os aspectos físicos, mas também trabalhava os aspectos socioeconômicos, tá? Não tem nenhum problema, nada de preocupação, como se diz, né? Nada de ficar decorando isso. Meu Deus, como é que eu vou decorar esse negócio, professor? Não te preocupes, como a gente brinca bastante com nossos alunos, tá? Vamos lá. Opa, 40, 45, né? Já começou. Houve algumas mudanças, está lá a República dos Estados Unidos do Brasil em 1945, lembra que não tinha, eu vou até voltar para você, ó, rapidinho, presta atenção aqui, olha para cá, não se assuste, o professor não está ficando louco não, quer ver? Ó aqui, ó, tá vendo? Esse é o mapa de 40, 5 anos depois, presta atenção aqui, tá vendo? Território do Acre, tá? Aqui, ó, Rondônia, vai surgir, ó, não tem essas coisas, quer ver? Vamos lá, presta atenção, opa, muito bem, tá vendo? O Acre já existe, ó, território do Guaporé. Ah, que beleza, hein? Atual estado de Rondônia, território do Rio Branco, que vai se tornar estado de Roraima, e lá território do Amapá. Foi um período então que surgiram vários territórios. Veja que a denominação também mudou aí, né? De estruturas. Mas o que ela traz? Olha, o Brasil passa a ter 7 regiões, tá? E aqui ele traz então as características de cada uma dessas regiões aqui, falando, né, de alguns territórios utilizados, tá, só nessa evolução. Então já tivemos 3. Vamos à próxima aqui. Opa, 5 anos depois, 1950, né, o território de Ponta Porã, Iguaçu são extintos, o estado do Maranhão, do Piauí passam a integrar a região Nordeste, e aí aqui já mudou um pouquinho, só as denominações. Oh, percebeu, querido, percebeu que a ideia geral do Brasil continuou mesmo, né? Continuou mesmo, quer dizer, a estrutura física do nosso país não mudou. O que muda é as divisões internas. Veja que ainda aqui, ó, essa região que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, só para te chamar a atenção, né? Continua uma só, depois vai ter Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Goiás do mesmo jeito, né? Um só, tá vendo? E aqui pertence à região centro-oeste. Depois vai se criar o estado de Tocantins e vai ser adicionado à região norte. Tá? Então são essas mudanças, mas o espaço é mesmo. Tá? Vamos avante. 1960, Brasília foi construída. Aqui, ponto. Tá? Um ponto importante aqui. Esse é um divisor de águas legal. Olha só, não só quando a gente trabalha a regionalização do Brasil, mas quando fala da formação histórica e econômica do nosso país, a construção de Brasília. Até então, a região centro-oeste não tinha um atrativo grande em termos de investimento. Mas não porque não era atrativa, é porque talvez a ocupação, talvez a forma, a maneira de como o Brasil teve a sua ocupação pelo litoral, deixava essa região um pouquinho mais abandonada. Ou, né, abandonada é um termo
que a gente utiliza aqui, mas passou a receber uma atração maior a partir da década de 60. Aqui já começa a ter uma cara, tá vendo? Olha o Brasil aqui legal, tá? Mas olha um detalhe aqui, ó, né? São Paulo pertence à região sul nessa divisão de 1960. E o texto ele mostra um pouquinho, né, como que se deu essa divisão, algumas transformações apenas, nada que preocupe também vocês. Vamos lá. Esse slide não está muito legal, mas ó, 1970. Depois da construção de Brasília, tá, o Brasil começa a ganhar um desenho mais atual. Observem aqui, ó, que temos já a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Mas detalhe, ainda não temos Tocantins, ainda não temos a divisão aqui do Mato Grosso, tá? Ainda não temos a divisão, certo? E aqui já está constituído praticamente o nordeste lá, beleza, já está estruturado. Então a mudança maior a partir da década de 60 vai ser aqui, nessa região que é chamada de centro-oeste, tá? Vejamos aqui. Opa, divisão atual do Brasil. Chegamos aí. Tá? Aqui nós temos então, vamos olhar para o nosso mapa. 5 regiões, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. É aquela que nós conhecemos hoje. Atualmente continua em vigor essa proposta de 1970. Apenas algumas alterações foram feitas. 75, Estado de Guanabara foi transformado em município do Rio de Janeiro. 79, Mato Grosso foi dividido, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, está vendo aqui? Tá? Uma outra transformação na Constituição, olha aqui, de 88, ó, dividiu o estado de Goiás e criou o estado de Tocantins, está vendo aqui? Que foi adicionado à região norte. Tá? E aí, com o fim dos territórios federais, Rondônia, 82, Roraima, todos eles, hoje o Brasil tem essa formação aqui. Um desafio a você. Tá? Presta atenção, sem olhar no mapinha, não olha, não cola, presta atenção. Quantos estados tem o Brasil hoje? 26 estados, 26 unidades federativas que nós temos. Um distrito federal. Quantas regiões? 5 regiões, professor, está aqui no quadro, 5 regiões. Agora, sem olhar para o mapinha, sem olhar para o teu material, ó, olha para mim, tá? Quantos estados tem a região norte? Quantos estados tem o nordeste? Quantos estados tem o sudeste? Tá? Centro-Oeste e Sul, saberia? E mais um desafio para você que eu faço normalmente para os meus alunos, certo? Dou um mapa do Brasil para eles e peço para eles colocarem o nome dos estados, primeiro, dividir a região, o nome dos estados, a nomenclatura, como que se abrevia Amazonas, certo? Amazonas, certo? A nomenclatura e, detalhe, a capital. Olha, parece uma coisa muito simples. Confesso a vocês que alguns olham para mim e falam, professor, pelo amor de Deus, fazer esse tipo de coisa, cara, que é isso? Que vamos pedir isso? Olha, mas são essas coisas simples que às vezes nos derrubam do cavalo. Tá? Às vezes nos dá uma rasteira que a gente só se dá conta depois. Então, cuidado com os detalhes, cuidado com as coisas simples. Às vezes são aquelas mais importantes na hora de você trabalhar e estar atento a essas questões. Tá bom, gente? Então, essa divisão aqui dá para você dizer que é quando, professor? A partir da última Constituição, 1988. É importante salientar, né, que existem propostas, tá? Existem propostas de subdivisão do Brasil ainda. Né? O próprio Pará aqui, existe proposta de criação de novos estados. Uma subdivisão do estado em estados menores. Alguns autores, alguns justificam dizendo que um estado muito grande, ele dificulta a administração. Às vezes, algumas regiões mais distantes, elas acabam não sendo atendidas de forma adequada por parte do poder público, gente. A situação, infelizmente, nem sempre é isso. Às vezes, por trás disso, há interesses políticos que se sobressaem aos interesses realmente capazes de atender de forma adequada. Então, é bom sempre ficar atento. É claro que, para se dividir um estado, é necessário uma lei complementar e uma consulta popular, que nós chamamos de plebiscito, tá bom? Vamos lá. Norte, 7 estados, tá? Norte, 7 estados. Nordeste, 9 estados. Centro-Oeste, 3, como você está vendo aqui. Sudeste, 4 e o Sul, obviamente, 3 estados, tá? Tô brincando, mas é uma coisa séria aí, tá? É brincadeira, mas é uma coisa séria. Então. Muito bem.
Aqui, uma coisa que a gente normalmente fala, né, aqui, no futuro devem ocorrer novas mudanças na divisão regional do Brasil, afinal, por influência do homem, lembra, construção do espaço geográfico, por influência do homem, o país está em constante transformação. Qual é a região que tem atraído, qual é a região que tem se destacado aí em formas de atrair, né, investimentos para o nosso país? É, sem dúvida, a região que mais vai ocorrer transformação, que mais vai sofrer com essa transformação. Aqui é uma divisão regional atual, né, com os seus respectivos estados, tá? Essa divisão que nós conhecemos hoje em nosso país. Tudo bem, está aqui as regiões com os respectivos estados, nada que preocupe vocês. Aqui, detalhe, vem comigo agora porque é uma coisa importante. Até agora falamos da divisão do IBGE, tá? Mas aí é o seguinte, olha, normalmente nas avaliações se faz eu digo sempre um contraponto entre a divisão do IBGE com a divisão aqui, essa divisão, ó, através de complexos regionais. Presta atenção nisso, faz um asterisco lá, sublinha, destaca porque é importante. Outra divisão conhecida e utilizada no nosso país separa o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Aqui, essa divisão foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, 1967. Lembra que em 60 foi a construção de Brasília. O Brasil começou a tomar a cara que tem hoje. Então, em 67, o Pedro Pinchas, né, já começou a criticar porque o Brasil, o governo, utilizou aquela divisão que ele considerou político-administrativa. Tá? O que ele vai falar sobre isso? Olha, considerando as diferentes formações históricas e econômicas das regiões. Pessoal, presta atenção nisso. Tá? Se ater, olha lá, a história das regiões, sem se ater às delimitações das fronteiras políticas interestaduais, não havendo a preocupação em colocar os estados inteiros no mesmo complexo. Talvez essa é a melhor visão que se tem como geógrafo, né? Como analítico, análise da construção do espaço geográfico. Você não pode, não existe uma linha, né, que divide uma característica e outra. Então, o que o Geiger fez na época foi agrupar numa mesma região, considerando as formações históricas e econômicas do país. Tá? Mas aí é um problema, por quê? Porque ele não segue, tá? O professor vai apagando aqui, né? Ele não segue a linha determinada pela fronteira. E aí fica difícil para estudar. O que se percebe claramente nisso, que é isso aqui, ó. O que se percebe claramente nisso é que, olha, a divisão do IBGE ela é mais fácil para estudar e é uma divisão que atende muito bem interesses administrativamente, né, do governo, até para coletar informações propostas pelo IBGE. Mas a divisão do Geiger, ela leva em consideração aquilo que a geografia traz de essência, que é estudar o espaço a partir da evolução histórica e econômica das regiões. Tá? Mas aí cria-se um problema que é o não se conseguir colocar, agrupar no mesmo região o Estado através da unidade federativa. O Geiger, ele fala, por exemplo, aqui, a região Nordeste, né, que ele cita como número 3, ele considera que já foi uma região importante, já atingiu seu auge de desenvolvimento durante o Brasil Colônia, né, mas que esse desenvolvimento, posteriormente, se deslocou para a região centro-sul, tá? Centro-sul do Brasil. Certo? E que futuramente a região amazônica. Tá? Eu sempre comento para os meus alunos, a impressão que nós temos é que o Geiger pensava dessa maneira aqui, ó, de que o desenvolvimento econômico do Nordeste, né, na década de 60 para 70, era mais dinâmico no Centro-Sul e do Centro-Sul futuramente iria se desenvolver para a região amazônica. Tá? Eu acho bem legal esta análise. Um detalhe que o Geiger utilizou como parâmetro para dizer, olha, a divisão do IBGE não é adequada, é esta região aqui, ó, norte de Minas Gerais. Tá? O norte de Minas Gerais, vou acrescentar, ficou a cor praticamente igual, quase não vai dar para perceber. Ó. O norte de Minas Gerais é uma região tão pobre quanto a região... Não é pobre, não me entenda mal aqui. Mas eu digo assim, as características do norte de Minas, elas são muito mais parecidas às características de algumas regiões do Nordeste, em função da seca, em função dos níveis socioeconômicos, talvez historicamente mais baixos, né? E isso é resultado talvez até por uma questão política, do que se parece muito com a região Sudeste. E o Geiger critica isso, ele falou, olha, o norte de Minas, que é uma região
conhecida como Vale do Jequitinhonha, é uma região bastante carente e que não estaria adequada se fosse adicionada à região sudeste, como é a região sudeste, grande desenvolvimento industrial, grande concentração de indicadores socioeconômicos melhores. Né? Então essa é a visão do Geiger, uma divisão através de complexos regionais. Bom, olha só. Tá? Aqui estão as divisões de acordo com os estados, estão aqui, tá? Não há necessidade de você ficar decorando isso, como eu falei, nada que preocupe vocês em ficar decorando os estados aí. Tá? E aqui temos outras formas diferentes, né, de regionalizar o Brasil, que é a divisão proposta por Milton Santos e Maria Laura Silveira em 2001, né, onde ele divide o Brasil em várias regiões, como essa aqui, tá? Ó, dividiu o Brasil em 4 regiões apenas, tá? Vou atrapalhar aqui, ó. Nordeste, Centro-Oeste, região concentrada Sul e Sudeste. Tá? É uma divisão que pode ser citada, mas as mais estudadas são do IBGE e a proposta ali de Milton Santos. Bom, fechando o nosso trabalho, aqui algumas imagens para você ficar atento, né? E considerando o seguinte, olha, a divisão atual do Brasil é fruto de um longo processo histórico. O que eu espero que você compreenda nisso? De que a divisão atual, que você tem que saber quais são os estados, aonde estão os estados, quais são as capitais, quando ocorreram as últimas transformações, é fruto de um processo longo, é fruto de um processo de formação territorial do Brasil. Tá pronto, professor? Não vai mudar mais? Não. É possível que haja mudanças e venha a ocorrer mudanças mais adiante, né, futuramente. Outro detalhe, entender a divisão do IBGE, política administrativo, com a divisão do Pedro Pinchas Geiger. Essa divisão, essa relação que você tem entre os dois é muito importante que você fique atento. Beleza, meu querido? Tô indo embora? Cansou? Não, né? Fácil, tranquilo, uma aula bem tranquila, né? E bem fácil de você compreender. Um grande abraço, né? Um beijo no coração de cada um e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Bye, bye, tchau.